Graça e a paz, irmãos, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Como a pastora falou, eu sou o pastor Roger, essa é minha esposa Adriana, que está aqui. Nós temos 2 filhos, estamos casados há 21 anos. Eu cheguei no Ministério Senge, em dezembro agora vai completar 5 anos que nós estamos na Senge de Criciúma. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. É uma alegria muito grande. Sabe, irmãos, quando nós chegamos na igreja, o primeiro culto no qual nós participamos na igreja Senge de Criciúma, o louvor, quem estava fazendo lá era a Senge de Morro da Fumaça. E era a primeira impressão que eu tinha, na verdade não a primeira impressão, mas quando Deus tinha nos mandado ficar naquele lugar, logo que nós entramos e a gente chegou um pouco atrasado e o louvor já estava, porque onde nós estávamos antes, o culto começava aqui como vocês, 7h30, mas lá na Senge de Criciúma no domingo começa às 7 horas, então nós chegamos para o culto das 7h30 que começou às 7. E tinha aqui um grupo, não era essa formação que estava aqui, pelo menos eu não lembro. Mas eu lembro que ali, naquele dia, foi um dia no qual o Senhor começou a restaurar a minha vida, começou a restaurar o meu ministério. E é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, por gentileza. Capítulo de número 21. Segundo Samuel 21. Eu fiquei um tempo, desde quando o pastor Toninho me pediu para vir ministrar aqui. Eu tenho o costume de anotar e de escrever muitas coisas dentro daquilo que Deus vem falando comigo. E quando eu estava aqui na igreja, eu até trouxe algumas coisas que eu anotei. A pastora Nazaré chegou ali para mim e falou assim: fala com intrepidez, fala aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Eu deixei meu caderno lá. Eu deixei o meu caderno lá. Porque um pouco antes eu tinha orado e eu disse: Senhor, eu só quero falar para a tua igreja aquilo que está no teu coração. Não, meu. Sabe, irmãos, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. Enquanto nós estamos aqui nesse lugar, o Espírito Santo ele está ministrando na tua vida, ele está falando contigo. Sabe, enquanto você fica olhando para o lado, você perde. Deixa de receber aquilo que o Espírito Santo preparou para ti. Uma vez eu ouvi uma ministração de um homem. E ele estava ministrando, e ele dizia assim: olha, tem gente que vem para a igreja e está tão acostumado a olhar, que o Espírito Santo começa a trabalhar na vida daquele que está no lado, e a pessoa começa a chorar, e a pessoa começa a falar em línguas, e as pessoas ficam olhando. E eles olham um tempo inteiro, chega alguém na porta, eles se viram para olhar, há um barulho lá atrás, eles se viram para olhar, e se deixam de se colocar diante de Deus. E ele dizia assim: sabe o que é interessante? Que o Senhor, por ser tão bom, Ele nunca vai tirar esse privilégio dessa pessoa de olhar. Quando Ele vier buscar essa igreja, quando Ele vier buscar a sua igreja, essa pessoa vai continuar olhando. Porque é isso que ela está fazendo. Somente olhando. Irmãos, nós precisamos entender que quando nós entramos nesse lugar, esse lugar é terra santa. Quando nós colocamos o pé dentro desse lugar, nós temos que entender a atmosfera que se manifesta nesse lugar. Há um rio fluindo, e precisamos nos entregar, precisamos nos colocar nesse rio. Mas para isso não dá para ficar olhando. Não dá para ficar olhando. 2 Samuel 21, versículo 15. Oh, Jesus. E diz assim, de novo: fizeram os filisteus guerra contra Israel. E desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. E Isbi-Benob descendia dos gigantes,
E o peso do bronze de sua lança era de 300 siclos, e estava cingido como uma armadura nova. E este intentou matar Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu e feriu-o e matou-o. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Senhor, essa é a tua palavra. Eu empenho ela, Senhor, diante da tua igreja, e aquilo, Senhor, que está proposto no teu coração, que prevaleça nessa noite. Pai amado, aquilo, Senhor, que tu já preparou nos céus em favor da tua igreja, derrama, Senhor, nessa noite. Pai, eu dou ordem em nome de Jesus para todo espírito contrário à tua vontade, que bata em retirada desse lugar, para que haja liberdade, para que o teu espírito faça aquilo que precisa ser feito, em nome de Jesus. Interessante que em 1 Samuel, a Bíblia descreve o duelo de Davi contra Golias. E lá quando nós começamos a ver, a Bíblia descreve e diz que Golias era um guerreiro experiente, que desde a sua mocidade ele guerreava. Mas Davi ainda era um menino, cheio de força, cheio de vigor, cheio de vontade. E quando ele ouviu a afronta que aquele filisteu fazia ao povo de Israel, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse que se levanta contra o Deus vivo? E ele se encheu de autoridade e ele disse: hoje mesmo eu vou colocar esse gigante por terra. Sabe, talvez muitos aqui chegam e se colocam diante da pastora, diante do líder do grupo de louvor, diante de qualquer liderança dessa igreja, e diz: olha, eu estou pronto, eu estou preparado para usar. Olha, aquilo que tu quiseres que eu faça, pode contar comigo porque eu quero fazer. Mas talvez você está falando isso somente porque há um desejo no teu coração, não porque há um chamado. Nós precisamos entender que todas as vezes que nós entramos para fazer alguma coisa fora da direção que Deus nos deu para fazer, nós vamos ficar cansados. Aquilo vai se tornar um peso. Então você não vai ter mais alegria naquilo que você está fazendo, porque você está fazendo para você mesmo, não para Deus. Por mais que a sua motivação, por mais que o desejo do seu coração seja bom, você precisa entender que você precisa de um chamado. Nós precisamos entender isso. Mas a Bíblia agora aqui descreve que o maior guerreiro de Israel saiu para lutar mais uma vez, e a Bíblia diz de novo. Sabe aquelas lutas que vêm sobre a tua vida e você vai e vence aquela luta? Você vai e vence aquela luta, mas aquele inimigo torna a se levantar. Talvez seja na tua casa, com alguém da tua família, talvez com teu marido, com a tua esposa, com teu filho, e há uma melhora, e você vem para a presença de Deus, e você ora, e você busca, e você se entrega, e há realmente uma resposta de Deus, mas de novo, você precisa fazer a mesma coisa. E eu cheguei em um estágio da minha vida no qual eu estava exatamente dessa forma, cansado. Um pastor dentro da igreja, que precisava vir para a igreja para ministrar, que precisava vir para a igreja para adorar, mas estava morto, mesmo estando dentro de um lugar que havia vida, porque era assim que eu me encontrava. A igreja tinha se tornado um peso. Eu já não fazia mais por alegria, eu fazia porque havia um compromisso. E isso dói muito. Isso dói demais. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. E nós ficamos por um tempo, eu fiquei por um tempo em oração, e esse tempo foi de 1 ano e meio, pedindo para Deus um lugar, para que eu pudesse começar de novo. E o Senhor então me mandou para Senge de Criciúma. Entenda uma coisa, quem me mandou foi quem? O Senhor. Nunca dê ouvidos à voz de homem, ouça o que o Senhor tem falado ao seu coração.
Porque quando Deus está no negócio, Deus tem compromisso com a palavra. Deus não tem compromisso com a minha e com a tua palavra, mas Ele tem compromisso com a palavra dEle. Se aquilo que sai da tua boca é a palavra dEle, então aí vai haver vida. Aí vai haver vida. Então o Senhor disse para mim, levanta e sai. E eu fui. Irmãos, e deixa eu te falar uma coisa. Durante 1 ano e meio eu fiquei sentado no banco. Mas tudo aquilo que me aparecia para fazer, tudo aquilo que me dava de oportunidade, eu me coloquei para fazer. Então eu fui trabalhar na cozinha, lá na feijoada. Então eu fui trabalhar na cozinha, lá para o almoço dos Dias das Mães. Então eu fui ajudar lá no centro de recuperação. Então tudo aquilo que o Senhor permitia que eu fizesse, eu comecei a fazer. Mas eu não falei para ninguém que eu era pastor. Porque eu não precisava de reconhecimento de ninguém. Eu estava num processo de recuperação e eu precisava de liberdade para me colocar aqui diante do altar. Sabe que tem algumas pessoas, irmãos, e deixa eu te falar isso, porque isso é muito triste, que por causa do compromisso, quando alguém vem aqui e libera uma palavra, talvez de perdão, de arrependimento, não sai do lugar e se derrama, porque você tem uma imagem, você tem algo para mostrar. Então agora eu não tenho mais liberdade. Se eu for lá, a pastora Nazaré vai olhar e vai dizer, o que está fazendo? Irmãos, eu entendi durante esse processo que mais vale eu estar de bem com Deus do que de bem com os homens. Então não temas. Se o Senhor fala contigo, se o Senhor está te chamando, não temas, saia do teu lugar e te derrame diante do altar. Porque se Deus te colocou nesse negócio, ninguém vai te tirar. Ninguém vai te tirar. Eu entendo que havia um chamado sobre a minha vida. Mas eu mesmo, pelas minhas escolhas, pelas lutas, algumas sim, que vieram, mas há outras que eu mesmo me coloquei para lutar. As lutas que Deus te chamou para lutar, Ele vai estar contigo. Mas as lutas que você entrou para lutar, você vai ter que lutar sozinho. E quando você luta sozinho, você se cansa. E quando você se cansa, você desanima. E quando você desanima, então a igreja agora não presta. Irmãos, e durante esse processo, eu fiquei sentado no banco ouvindo cada ministração que Deus falava comigo, que Deus me restaurava, eu anotava na capa da minha Bíblia. Cada vez que Deus falava comigo e dizia, essa é para ti, eu anotava, para eu me lembrar da onde o Senhor me tirou. Então cada vez que algum pensamento, que algum sentimento vem ao meu coração, eu abro de novo a palavra, vou lá e digo, o Senhor falou comigo nesse dia, Ele tem compromisso com a sua palavra, então no tempo certo vai se cumprir. Nós precisamos entender, irmãos, o que nós estamos fazendo, a forma no qual nós estamos fazendo, a forma no qual nós estamos lutando. Às vezes nós chegamos em casa, vimos uma situação que nos parece contrária, então desistimos de lutar. A minha esposa, ela veio para a igreja primeiro, depois eu vim. Então aí, mulheres, talvez se você está lutando sozinha, não desanime, o teu dia chega. Não desfaleça, ore. Porque eu não queria estar num lugar como esse, hoje estou aqui lhes falando. Entenda que existe, que alguém sempre paga um preço, e há um preço que já foi pago pela minha e pela tua vida, e esse preço foi pago por Jesus, por isso nós estamos aqui nesse lugar, por isso não há tempo, irmãos, para desanimar, não há tempo para recuar, há tempo de avançar. Você precisa se levantar na sua casa, você precisa abrir a sua boca no seu lar, você precisa, homem, pegar essa palavra, sentar com os teus filhos e falar para ela tudo o que está escrito. Desculpa lhe falar assim, mas tem homens que chega alguém em casa, chega alguma visita e diz, mulher, tu ora para abençoar o alimento, varão, te levanta e ora tu. Tem alguma coisa para fazer, então eu vou pedir aqui para minha esposa, vem cá esposa, faz aqui, isso aqui, faz tu.
Deixa eu te falar uma coisa. Aquele que não cuida dos seus, negou a fé. Esse é um tempo, eu cuido lá dos adolescentes, e sabe o que eu mais vejo entre eles? Adolescentes que não têm uma referência em casa, que não sentem amor, pais que têm tempo para tudo, menos para os filhos. E aí eles vêm depois e dizem, olha, meu filho está difícil, meu filho não obedece, meu filho não faz isso também, você não tem voz de comando, o filho é quem manda, não você. Desculpa, eu não quero ser ofensivo com ninguém, mas eu preciso falar para ti aquilo que Deus colocou no meu coração. Ah, mas eu estou cansado, eu estou falando, mas não há mudança. Mas de que forma você está falando? Sabe, irmãos, às vezes Deus nos permite passar por experiências, por situações, para nos moldar. E há uma ânsia no meu coração em fazer com que o meu filho seja muito melhor do que eu, que a minha filha seja muito melhor do que eu, que eles possam alcançar o que eu nunca poderei alcançar. Há um desejo no meu coração, porque sou pai, o pai sempre quer o melhor para o seu filho. Mas nessa ânsia, eu comecei uma cobrança muito forte sobre a vida do meu filho, até que chegou um dia que ele não aguentou, ele estourou, ele disse, tu não sabe falar comigo. Irmãos, aquilo entrou como uma espada dentro de mim, porque Deus sabe o quanto eu amo ele. Ele disse, você não sabe como falar, tu não sabe como me ensinar. Então eu chorei, e eu disse, Deus, me ensina a ser pai, assim como tu és pai. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, irmãos. Eu poderia bater no peito e dizer, eu sou teu pai, tu tem que fazer porque eu estou te mandando. Mas isso não é amor. A Bíblia diz que o pai disciplina o filho com amor. Toda disciplina, quando ela vem com amor, ela é recebida. Então eu comecei a mudar a minha forma de falar. Eu comecei a dizer, Senhor, me ajuda a ensiná-lo, me ajuda a falar com ele. Eu precisei encontrar o caminho do coração dele. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Irmãos, sempre que nós nos chegamos diante de Jesus, de imediato as nossas fraquezas nos acusam, ou o nosso pecado. Sempre que nós chegamos diante de Deus, é assim que acontece. A Bíblia fala que Isaías teve uma visão do céu. E quando ele viu, ele disse, ai de mim, porque sou homem de impuros lábios. E de imediato, irmãos, ele confessou qual era o seu pecado. Eu sou homem de impuros lábios. De imediato. Quando o Espírito falar contigo e te acusar de alguma coisa, ou te mostrar alguma coisa, de imediato, confesse para Deus. Para que isso não cresça, para que isso não se torne um peso na tua vida. Mas olha o que diz a palavra. Versículo 15. E de novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. E desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus. E ficou Davi muito cansado. E Isbi-Benob, que descendia dos gigantes, ou seja, um pequeno gigante, e o peso do bronze da sua lança era metade do peso da lança de Golias. Ele vestiu uma armadura nova, ou seja, um guerreiro inexperiente. Estava vencendo ali o maior guerreiro de Israel. Irmãos, durante esse processo, no qual Deus me levou a passar, uma das coisas que me faltou foi alguém como Abissai. Você precisa ter um amigo, você precisa ter alguém para falar dos seus problemas, para falar das suas dificuldades, alguém no qual você possa sentar e dizer, olha, está doendo aqui, ó. Alguém no qual você possa sentar e dizer, eu preciso que tu ore comigo. Você precisa de alguém assim, você precisa de alguém que esteja do teu lado. Se você não tem um amigo assim, irmãos, procure.
Ah, mas é difícil, então procure o teu pastor, procure a tua pastora. Sente com eles e diga, olha, está doendo dentro de mim. Eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda. Mas não tenta lutar sozinho. Se Davi estivesse lutando sozinho naquele instante, ele teria morrido. Talvez tem pessoas morrendo, como eu disse para vocês, morri dentro da igreja, morrendo aqui dentro, deixando esse fogo se apagar dentro de você, porque você está sofrendo sozinho. Abra a tua boca. Confessa o teu pecado para que tu seja curado. Ah, mas vai doer. Ah, mas os outros vão apontar o dedo para mim. Irmãos, ninguém vai apontar o dedo se você fizer segundo Deus tem falado. Escolha a pessoa certa. Não abra a tua boca para falar para qualquer um. Há um problema dentro da tua casa, o primeiro que aparece você diz, ah, porque o meu marido não presta, porque, para que isso? O que isso vai ajudar? Tem que ser ao contrário, guarda o teu marido, guarda a tua esposa. Se você precisa falar alguma coisa, então chame a tua liderança e fale com eles. Olha, eu preciso de ajuda. Me socorre, ora comigo. Me dá uma palavra. Está doendo aqui. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, irmãos, que tem guerras que nós vamos vencer sozinhos, mas tem guerra que a gente vai precisar de alguém. Talvez 2, 3, tem guerras que a gente vai precisar de um exército. Eu quero te dizer que essa cidade, aqui existe uma guerra e aqui tem um exército. A única coisa que precisa é pessoas dispostas a guerrear, pessoas dispostas a guerrear, pessoas dispostas a empunhar as armas que o Santo Espírito nos deu para fazer a diferença nesse lugar. Eu quero te dizer que talvez a arma ela está bem perto de você. Deixa eu te dizer, talvez a arma é aquilo que fica na tua mão por muito tempo, ou seja, o teu telefone. Sabe por quê? Porque às vezes falta só uma ligação para que alguém esteja do teu lado aí. Às vezes só falta isso. Talvez ainda haja desculpa nos seus lábios para dizer, ah, mas eu não sei nada de Bíblia, eu não sei nada para dizer. Então convida e diz, olha, vem e vê, porque lá Deus está fazendo coisas. Será que você não sabe dizer isso? Será que você não pode convidar? Ah, mas o meu marido nunca veio na igreja, mas você já convidou. Ela me convidou. Eu quero te dizer, eu vim contrariado para a igreja. Mas ela teve ousadia, ela disse assim, olha, se tu não for comigo, eu vou embora. Eu vou embora. Sabe por que ela disse isso? Porque fazia um mês que eu estava fora de casa. E quando eu cheguei, lá de fora, eu sabia que terça era dia dela ir no culto, ela ia no culto, eu já tinha programado um futebolzinho para ir, então eu ia jogar bola porque ela ia no culto. Um mês sem estar em casa. Ela disse, então tá, se tu não for comigo, eu vou embora. Então eu vim. Sabe o que aconteceu? O Senhor me pegou nesse dia. O Senhor quer te pegar nessa noite. O Senhor quer te pegar nessa noite. Talvez você está cansado. Talvez você está dizendo, eu tenho luta que eu estou lutando há tanto tempo. Ah, tem tanto tempo que eu estou na igreja, mas não muda. Não muda. A situação do meu casamento continua igual. Nós até vamos nos retiros, nós até vamos nos cultos, nós até vamos de mão dada para a igreja, mas quando estamos em casa é um problema. Quando nós estamos sozinhos, é um problema. Talvez isso seja com os teus filhos, talvez isso seja no teu negócio, no teu trabalho, talvez são lutas que estão te cansando, que estão fazendo você desanimar.
Talvez a luta seja até mesmo por conta da igreja. Ah, eu estou indo na igreja muito e não sei o que, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Irmãos, precisa entender de que forma você está fazendo, porque senão vai ser pesado. Então começa a se apagar a lâmpada dentro de você. Aí há um momento de louvor como esse, pessoas choram ao teu lado, mas você não consegue sentir nada. Irmãos, teve um tempo que eu orava e eu dizia: Senhor, eu quero chorar igual o irmão ali. Tinha um irmão que ia na igreja que eu frequentava, que todo culto ele chorava. Começava o culto e eles começavam a celebrar com júbilo, e ele já começava a chorar, e eu dizia: meu Deus, que loucura. Como é que esse cara consegue fazer isso? Como é que esse cara consegue sentir Deus assim, dessa forma, e eu não consigo sentir nada? Eu comecei a questionar Deus. Irmãos, quem aqui nunca ouviu a voz de Deus? Quem nunca ouviu a voz de Deus? Eu quero te dizer, se você não ouviu é porque você ainda não falou com Ele. Porque se você falou com Ele, Ele vai falar contigo. Eu comecei a dizer: Deus, mas por quê? Por quê? E aí Deus tem as formas de falar conosco. E aí logo em seguida, alguém que estava ministrando, eu não lembro agora quem era a pessoa, mas estava ministrando, e ele disse: talvez você não está ouvindo Deus, porque você não está fazendo a pergunta certa, porque a motivação do teu coração está errada. E eu comecei a perguntar: Senhor, mas o que eu tenho que fazer para te sentir mais? Então o Senhor começou a falar comigo, Ele disse: você precisa liberar perdão. O teu coração está tão cheio de ódio, que você não dá espaço para mim. Irmãos, eu sou um homem que não tenho vergonha de falar das minhas fraquezas. Não tenho. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender quem nós somos diante de Deus. Quando nós nos comparamos a Deus, nós não somos nada. E eu precisava disso. Eu queria sentir mais de Deus, mas havia um peso no meu coração. Eu não conseguia liberar perdão por uma determinada situação no qual eu vivia. Até que o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E o Senhor começou a dizer: olha, você precisa pedir perdão. E eu dizia: eu não vou pedir perdão porque não foi eu que fiz. Quem fez não foi eu. Eu tenho razão de ficar brabo. Que às vezes nós somos assim, né? Nós temos razão. Não é assim? Mas como diz o pastor Cláudio Duarte, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Só que para ser feliz você precisa deixar a sua razão de lado. E o meu problema era com o meu pai. Então eu, depois de sei lá quantas vezes fazendo um ensaio de ir lá e pedir perdão para ele por uma situação no qual ele me fez, eu não tenho nenhuma lembrança do meu pai brincando comigo ou me falando qualquer coisa que fosse boa. Nenhuma lembrança, nenhuma. Até os 28 anos, eu não tinha um relacionamento com meu pai. 28 anos. Quando eu guardei dinheiro para comprar o meu primeiro carro, eu pedi para que ele fosse comigo. Ele disse: o carro é teu, vai tu e compra. Mas o Senhor estava falando comigo, porque eu já ouvi a voz de Deus, mas meu pai não. Meu pai não conhecia o Deus de amor. Meu pai não conhecia o Deus Pai. E aquela carência que havia no meu coração, porque eu não havia um relacionamento entre eu e o meu pai. Deus começou a suprir essa carência no meu coração. Deus começou a dizer: olha, a minha presença, a minha graça te basta.
disse: basta. Então, o Espírito começou a dizer: você precisa falar com ele. E eu fui. Depois de algumas vezes ensaiando, eu entrei na porta, na casa dele, e perguntei para minha mãe: mãe, cadê o pai? O pai está no quarto. Eu entrei direto no quarto, fechei a porta, ele estava deitado, ele levantou rápido. O que é isso? Que eu chaveei a porta e tirei a chave. Porque eu não queria desistir mais uma vez. Deus já havia falado comigo que eu precisava fazer algo, que eu precisava liberar perdão para que eu pudesse ter mais dele. E havia um fogo dentro de mim que queria mais de Deus, mas eu sabia que essa barreira, ou seja, que o meu pecado, a falta de perdão, criava essa barreira entre eu e o meu Deus. E eu queria um relacionamento melhor com ele. Então eu cheguei e disse: pai, eu quero te pedir perdão, porque talvez eu não fui o filho no qual tu queria que eu fosse. Quando eu fiz isso, meu pai desabou a chorar. Eu nunca tinha visto aquele homem chorar até aquele dia. Nem quando a minha avó faleceu, ele chorou. Mas naquele dia ele chorou e ele disse: eu que preciso te pedir perdão, porque eu não sabia que eu fazia isso para ti. Hoje, irmãos, onde eu encontro meu pai, eu abraço e beijo meu pai. Meu pai vai na minha casa, nós temos comunhão, nós almoçamos juntos. Nós temos hoje amizade, coisa que nós não tínhamos antes, mas alguém precisou pagar um preço. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque não dá para ficar reclamando, nós precisamos pagar um preço. E se é o teu joelho que tem que ficar calejado, para que toda a tua casa se prostre diante desse altar, então que assim seja. Mas não fique reclamando, dizendo que não há uma palavra sobre a tua vida, porque a palavra já foi liberada. Você tem um chamado em Deus. Você precisa entender isso. Chega de desculpa. Sabe esse meu amigo, que eu falei que chorava na igreja em todo culto? Depois de muito tempo e de muita conversa e de muito relacionamento, ele falou, e eu pude ver o resultado da oração dele. Ele disse: por 19 anos eu orei e hoje a minha esposa se converteu. 19 anos chorando diante de Deus. Irmãos, nesse tempo todo, você acha que ele não teve vontade de desistir? Você não acha que ele se sentiu cansado, desanimado? Mas ele não recuou, porque ele estava debaixo de uma palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você está, irmãos, debaixo de uma palavra, não precisa temer. A Bíblia fala que o povo de Deus estava diante do mar. Mas quando Deus liberou a palavra e diz: Moisés, diga ao povo que marche, o povo começou a marchar. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo para muita gente aqui: é tempo de começar a marchar. É tempo de começar a andar. É tempo de começar a lutar. É tempo de começar a deixar a desculpa de lado. É tempo de deixar a desculpa de lado. Você é quem está ouvindo a palavra. Ei, essa palavra não era para aquela pessoa: ah, se fulano estivesse aqui ouvindo isso agora. Não, essa palavra é para ti. Então toma posse dessa palavra e começa a marchar. E começa a andar. Começa a tomar posse. Abre comigo a tua Bíblia em João 8, por favor. Nós lemos em 2 Samuel a palavra dizendo: de novo levantaram os filisteus a pelejar contra Israel. De novo. João 8, você está aí? Versículo 12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ei, de novo o Senhor está te falando:
De novo o Senhor está dizendo: luta pela tua casa, luta pelo teu lar, luta pela tua esposa, luta pelo teu marido, luta pelo teu filho, luta pelos teus negócios, luta pela tua igreja, luta! De novo! De novo, irmãos, de novo, não deixe esse fogo se apagar. Eu estava aqui, estava olhando aqui, tocha acesa, fogo. Senhor, não deixe, não deixe. Não deixe o fogo apagar, 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 não deixe o fogo apagar. É tempo de mais palavra, é tempo de mais oração, é tempo de mais jejum, é tempo de mais entrega. Não deixe o fogo se apagar. Não deixe o fogo se apagar, irmãos, porque existe um inimigo impiedoso batalhando contra a tua casa. Ele não desiste. Ele não se cansa. Mas o meu Deus, Ele trabalha pelos seus até quando dorme. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Não é tempo de desistir. Não é tempo de recuar. Não há tempo para isso. Há tempo de deixar essa chama arder no teu coração novamente. Se você está fraco, então peça ajuda, diga que está fraco, mas não continue fazendo a obra como você está fazendo. Se você precisa de ajuda, então diga que precisa de ajuda, por favor, mas não deixe a chama se apagar. Não deixa. Mas se eu falar isso, a pastora e o pastor vão me colocar no banco novamente. Que fique no banco. Que fique no banco. Mas quando ele vier buscar, você vai ter a certeza que você vai, porque você deu ouvidos. Porque de novo, ele fala contigo. De novo. Mas até quando nós vamos ficar ouvindo e vamos manter os nossos braços cruzados? Até quando? Até quando? Talvez você tenha um chamado de Deus, algo que queima dentro do teu coração. Você fica aí reprimindo isso, você fica segurando isso. E pessoas ao teu lado estão precisando de uma palavra, estão precisando de uma oração, estão precisando de um convite, e você se cala. Eu me calo porque lá no meu trabalho ninguém pode saber que eu sou crente, aleluia. Porque se eu souber, se eles souberem, alguém vai falar, alguém vai pegar no meu pé, alguém vai rir de mim, então eu prefiro ficar aqui quietinho. Não, irmãos, você tem que ser aquele que na festa de final do ano, eles têm que te chamar. Agora eu quero que todo mundo pare, porque eu vou chamar o irmão tal para fazer uma oração por nós. Você tem que ser aquele que tem que chegar lá e dizer: eu oro pelo teu negócio. Eu oro porque esse é o lugar que Deus me colocou. Essa é a porta que o Senhor abriu para abençoar a minha casa. Então eu tenho orado por ti, ô fulano de tal. Eu tenho orado pelo teu negócio. As pessoas precisam saber, irmãos, quem tu é. A criação está ansiando pela manifestação dos filhos de Deus, como fala em Romanos no capítulo 8. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus que não se manifestam? Porque estão cansados. Vivo por fora, mas morto por dentro. Morto por dentro.
Talvez como Moisés, colocando um véu sobre o rosto para mostrar que a glória ainda está ali. De novo o Senhor está te dizendo, não te preocupa com a tua imagem, te preocupa com a minha palavra. Te preocupa com a minha palavra. Te preocupa com aquilo no qual eu estou te falando, com aquilo no qual eu estou te chamando. Aleluia. Vá comigo para 2 Coríntios capítulo 4, por favor. Segundo Coríntios 4. Você está lá? Diz assim a palavra, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levados sempre com o corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida manifeste conosco ou com o nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, mas em nós a vida, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei e por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Se você crê, então é tempo de começar a falar. Se você crê, então é tempo de você começar a fazer alguma coisa.